Maria Callas, novo filme do Pablo Larraín, é como se fosse uma continuação daqueles filmes, como se fosse o terceiro, né, agora numa trilogia daqueles filmes sobre mulheres que ele admira de alguma forma, por mais que, sobretudo nesse, há uma abordagem muito diferente em relação a Jack e a Spencer, sobretudo. Porque aqui, nos outros dois, ele entra muito na intimidade dessas mulheres, na intimidade dessas mulheres solitárias. Eu não gosto muito de Jack, gosto de Spencer. Aqui, Maria, acho que dos três é o que eu menos gosto e vai passar muito, sempre passa muito por uma análise subjetiva, né? Tem-se muito um discurso de que o crítico tem que simplesmente analisar friamente, algo que eu combato sempre, porque a obra é feita pra gente se relacionar primeiro e não pra gente dividi-la em partes e fazer essas análises de uma forma fria e distanciada, porque o filme não é para ser recebido de forma fria e distanciada, porque a gente, como crítico, é, antes de mais nada, espectadores também. Não funciona muito para mim essa abordagem dele, pode funcionar para muita gente, uma abordagem que vai buscar muito uma solenidade, eu acho que ela acaba se tornando repetitiva, ela acaba se perdendo em algumas obviedades que eu vou comentar melhor agora. Mas se nos dois primeiros ele adentrava muito essas mulheres em sua intimidade, em sua solidão, em seu escanteamento frente ao poder, frente à mídia de alguma forma, ou como elas eram tratadas pela mídia, né, como essas mulheres de canto, mas que tinham alguma presença por conta do sistema que estava inserido, no caso de Jack, por conta do marido que foi assassinado, no caso de Spencer, por fazer parte, mas estar deslocado ali dentro daquela realeza. A estrutura ela vai ser muito parecida, né? De buscar essas mulheres em um momento mais posterior, aqui no caso de Maria, assim meio parecido com Spencer, mas aqui em Maria, nos seus últimos dias mesmo de vida, e aí vai se usar de algum artifício para relembrar alguns momentos do passado, mas não vai cair naquela cinebiografia Wikipédia necessariamente de querer contar a vida inteira. Tem um pouco do começo dela, tem 2 relacionamentos, mas aqui o objetivo não é passar por toda a história da Maria Callas, assim como não era nos filmes anteriores. É mesmo se focar nesses últimos dias e olhar para essa mulher agora um pouco diferente das outras duas, não mais como uma pessoa real, mas como o ícone. Então o Larraín ele adentra a casa da Maria, ele vê ela no escuro nos últimos dias de vida, ele vê ela tomando remédios e tudo mais, mas parece que a câmera dele nunca busca uma aproximação realmente, né? Há um fascínio muito grande dele por essa mulher, a ponto de não precisar contar quem ela foi, não precisar mostrar exatamente grandes performances dela, como se essa mulher fosse grande o suficiente e a gente já devesse saber sobre isso, né? Então, para quem não conhece nada da Maria Callas, não vai ser um filme como é comum em cinebiografias, que você assiste ao filme e conhece aquela pessoa, conhece os melhores momentos daquela pessoa. Não é o caso aqui. E aqui ele vai inserir até um personagem que é uma espécie de devaneio ali, como se fosse ele mesmo, né? Então alguém entrevistando ali a Maria Callas, se apaixonando pela Maria Callas, que cria-se essa metalinguagem como se fosse o próprio Larraín. Algo que seria impossível, obviamente, porque ela morreu em 1977 e ele nasceu um ano antes, né? Ele tinha um ano quando ela faleceu, mas ele cria aqui quase uma especulação, uma imaginação do que seria e de como seria se ele pudesse ter entrevistado essa mulher, que para ele fica muito claro aqui que é um grande ícone, um mito, e é um grande nome, né? Obviamente, não só da música, não só da ópera, mas da arte de forma geral, e não é a primeira abordagem que o cinema vai ter sobre ela. Mas ele fica muito nesse lugar mais solene apenas, né, de fazer travelings muito lento, de iluminar ela com uma luz solar refletida para criar mesmo essa ideia de solenidade, para criar mesmo essa ideia da mulher inalcançável. Então, mesmo quando ela toma atitudes mais questionáveis ou quando ela demonstra um pouco mais de humanidade na relação com aqueles dois que estão sempre junto com ela, né, o mordomo e a governanta da casa, ou mesmo quando ela se sente insegura, ou se ela se sente frustrada de alguma forma porque a voz dela não é mais a mesma, ainda é uma grande voz, mas ela não consegue cantar mais da mesma forma e tudo mais.
ainda assim o Larraín ele sente que ele não pode se aproximar muito dessa mulher porque ela está muito acima dele. E isso tira um pouco as possibilidades da própria Angelina Jolie aqui, que vai ser indicada ao Oscar, talvez ganhe o Oscar até, e que faz um bom trabalho enquanto atriz. Tem uma questão da dublagem que eu já comento, da dublagem das músicas que eu já comento melhor, mas enquanto atriz eu acho que ela faz um bom trabalho de segurar mesmo essa pompa, de segurar essa mulher que mesmo nos últimos momentos de vida, mesmo quando ela já está fragilizada de alguma forma, ela ainda assim se segura como alguém dominante em cena, alguém que domina todos os espaços que passa, que é reverenciada de alguma forma e que tem até uma certa arrogância, mas que é de certa forma bem trabalhada aqui pelo filme. Mas mesmo que ela consiga se segurar bem nesse lugar, ela não tem muito material para além disso, né? Porque, como eu disse, o Larraín ele não se aproxima tanto dela, por mais que faça closes, são closes quase impenetráveis de alguma forma, né? Então fica muito difícil uma conexão realmente com esse longa, que vai ter, como sempre, aqueles planos estendidos, como eu disse, esses travelings muito lentos, né? Então o Larraín ele tem muito esse lance de ser um cinema pomposo, né? De ser um grande cinema, ele quer fazer um grande cinema estilizado e tudo mais, que, assim, até combina um pouco com essa proposta de não adentrar o ícone, mas essa proposta rapidamente ela se torna bastante repetitiva, sobretudo enquanto ele vai tentar trabalhar flashbacks e tentar trabalhar também esse lance mais fantasioso dessa entrevista com a personagem, porque ele se usa de recursos muito batidos e muito simples e que se repetem pelo longa, de um flashback faço em preto e branco, quando é algo que a personagem está imaginando ou que ele mesmo está imaginando, algo mais fantasioso, usa uma luz mais amarelada, estourada de alguma forma. Então o filme acaba meio que se perdendo já na sua premissa, né? Ele tem essa premissa que é interessante, mas ele se torna um filme muito moroso, né? Um filme que é difícil até de a gente acompanhar, porque ele não consegue sair muito do mesmo lugar. É um filme que ele até tem um olhar bonito para a personagem, né? Eu acho até um filme corajoso, de certa forma, né? Não tão corajoso porque ele já fez coisas parecidas na carreira, né? E o Larraín é esse diretor que busca muito uma grife, que nem sempre resulta em a gente se conectar com a obra. É uma obra muito difícil de se conectar essa daqui, mas que ainda assim ele foge do convencional, da proposta convencional das cinebiografias, mas não consegue ir muito além também, né? Não consegue construir muito essa mulher. Parece que o filme ele até em algum lugar ele busca construir essa mulher nos últimos dias de vida, mas ele nunca se permite se aproximar dela. E aí entra muito a questão da dublagem, que eu acho que faz muito sentido a Angelina Jolie não cantar nesse filme, justamente por conta da proposta do filme. É quase como se o Larraín falasse: você pode ser a imagem da Maria Callas, você pode ser a persona, de alguma forma, da Maria Callas nos últimos dias de vida, mas você não pode cantar igual a Maria Callas, porque a voz dela e como ela cantava e o que aquilo gerava é algo inalcançável. Então ele meio que recusa a Angelina Jolie de cantar e ela apenas vai dublar aquelas canções, aquelas músicas. E a dublagem aqui tem um trabalho de som muito, muito, muito ruim, né? Então se a gente tem que acreditar que aquela mulher é um ícone, que aquela mulher é a Maria Callas de alguma forma, esse mito inalcançável, fica muito difícil, porque logo no primeiro plano do filme, se eu não me engano, abre com esse plano dela cantando em um grande close, com tudo escuro ao fundo. A música começa antes da boca dela começar a mexer, né? Então todos os momentos que ela vai cantar de alguma forma, fica muito gritado que não é ela cantando. O que, dependendo do filme, não seria um problema. Ela até tá se esforçando para cantar, mas a mixagem de som não consegue conectar, ela não consegue dublar exatamente as músicas daquela forma e fica muito destoante, e isso assim me tira bastante do filme. Acho que tira um pouco a partir da proposta dele mesmo, né, de transformar aquela mulher na imagem da Maria Callas, na imagem do mito. Mas como fazer isso se a gente não consegue acreditar que é ela realmente cantando? Óbvio, ela não conseguiria cantar daquela forma, mas a dublagem deveria ter um cuidado maior para conseguir se aliar àquilo que o filme inteiro propõe. Não consegue, é bem gritante que a dublagem aqui ela não funciona, assim, som e imagem ficam completamente desconexos, é realmente bem ruim. Então, por hoje é isso. Não gostei muito de Maria Callas, mas acho que muita gente pode se conectar. Tudo vai depender de como você consegue abraçar essa proposta, que o Larraín ele vai ser fiel durante todo
O longa, confesso que eu também não sou muito fã do diretor, ainda mais depois de El Conde, que pra mim é um dos piores filmes recentes, que tem muito esse lance, né, só da imagem pela imagem também. Mas gosto de Spencer, por exemplo, até que gosto razoavelmente de Jack. Eu acho esse daqui dos três o que eu tive um pouco mais de dificuldade. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e vai continuar saindo vídeos da Mostra de São Paulo aqui no YouTube e lá no Instagram, pelo menos até a semana que vem. Por hoje é isso aí, corta.